Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos. O que é a semelhança de triângulos? Vejam bem o que diz o teorema. Dois triângulos são semelhantes se possuem os três ângulos congruentes e os lados proporcionais. Bom, os lados semelhantes proporcionais. Bom, quando eu falo três ângulos congruentes, pessoal, são de figuras distintas. Então, você tem aqui o primeiro triângulo, que eu vou chamar esse triângulo de A, e tem aqui o segundo triângulo, que eu vou chamar de B. Então, vejam que a soma dos ângulos internos de um triângulo, todos nós sabemos que é de 180 graus. Não pode ser nem a mais e nem a menos. E eu identifiquei aqui com linhas a forma de identificar os ângulos. Tem vários meios. Você pode pintar em cores diferentes, ou você pode identificar como letras, ou você pode identificar com a linha, como é o que eu fiz aqui. Ó. Esse ângulo aqui ele tem 3 linhas, este ângulo aqui ele tem 2 linhas, e este ângulo aqui ele tem 3 linhas. Aí eu tenho o triângulo B. Para que eu tenha semelhança de triângulos, eu analiso entre duas figuras. Esses lados eles têm que ser homólogos, proporcionais. Então vejam que aqui eu tenho ó, 3 linhas nesse ângulo, uma linha nesse ângulo e 2 linhas nesse ângulo. Agora nós vamos fazer a proporção. Bom, primeiro eu peço que vocês identifiquem da seguinte forma: vocês vão pegar a figura A, proporção e dividir pela figura B. Então não esqueça, semelhança de triângulo, nós teremos 3 razões. Por quê? Porque o triângulo ele possui 3 lados. Portanto, nós temos que ter 3 razões. E vocês sabem que razão é o mesmo que divisão. Então, vejam, é claro que esses números aqui eu criei agora para vocês, mas cada livro, cada autor vai colocar um valor para vocês. O que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, ele pode identificar para você 2 ângulos de uma figura e 2 ângulos da outra. E o terceiro ângulo ele deixa sem identificar. Mas nós sabemos que a soma dos 3 tem que ser quanto? 180. Se nessa figura eu tenho 2 ângulos, na outra eu tenho os mesmos ângulos identificados pelas mesmas linhas, é claro que o outro também são iguais. Ok? Então vamos fazer as proporções. Vejam que eu vou logo... Você pode começar do lado que você queira. Podia começar com 5, com 3 ou com x, mas não esqueça, veja bem a razão. Você vai começar a pegar do A e dividir pelo B. Então vamos, você tem aqui, ó, eu peguei primeiro 3 do primeiro triângulo, que é o triângulo A, e vai ser dividido, aí eu vou lá e vejo como é que eu identifico o lado. Você vai pelo número, olha o número aqui, não é 3? Aí você vai identificar qual é a linha, então vai no ângulo, veja o ângulo. Certo? Aí você vai fazer a ligação com o lado. Então, esse ângulo de 3 linhas, o lado dele é o 3. Esse ângulo apenas de uma linha, o lado dele é o 5. E esse ângulo de 2 linhas, o lado dele é o x. Então, é só você vai no ângulo e volta ao lado oposto, que aí você vai ter o meio de fazer as razões. Então, veja, aqui eu peguei, ó, fui lá no lado, no ângulo 3, 3 linhas, e qual é o lado que é semelhante para ele? O lado que está de frente para ele. Então, é o valor 3. Então, 3, aí agora você vai lá na figura B, e procura o ângulo que tem 3 linhas, é esse ângulo aqui, ó. Então, você tem 1, 2, 3. Quem é o lado dele para você fazer a ligação? Então, aqui é o 6. Então, aí você já formou a razão, ó. Você pegou 3 do A e 6 do B. Igual, agora você vai para o x. Pode ser qualquer lado, mas eu vou pelo x. Então, quero primeiro do A, então x. Vai no ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo de 2 linhas. Quem é que vai fazer? Vai no ângulo e segue a ligação. Então, aqui eu tenho o lado x. Aí, procura na figura B o mesmo que tem o ângulo de 2 linhas. Qual é o lado dele? O lado está logo aqui, ó, à frente dele. Então, aqui é 8. Então, você vai ter x dividido para 8. Aí, igual, o próximo lado que nós temos é o lado que vale quanto? Da figura A, 5. Então, você vai no ângulo. Qual é o ângulo? O ângulo de uma linha. Então, de uma linha, você vai pegar a ligação para o lado. É do ângulo para o lado. Então, você tem aqui, ó, quem é que está na frente dele aqui? É o 10. Então, 5 sobre 10. Bom,
Vejam vocês que na figura B eu dei valores para todos os lados, mas na figura A eu não dei valores para todos os lados. Eu dei uma variável e essa variável é desconhecida. Eu tenho que descobrir o valor dela para depois eu ver realmente se esses lados são semelhantes proporcionais. Aí o que eu fiz? Eu vou resolver primeiro a razão, a proporção de duas frações. Eu peguei 3 meios igual 3 sobre 6 igual a x sobre 8. Ah, professor, e se eu quisesse pegar as duas últimas? Era a mesma coisa. Você poderia pegar x sobre 8 igual 5 sobre 10. Também vai dar o resultado. Mas aí, quando eu tenho duas frações, entre elas uma igualdade, eu multiplico as diagonais. Não esqueça, quando eu tenho duas frações, eu tenho aqui uma fração, tenho aqui a segunda fração. Quando eu tenho entre elas uma igualdade, eu multiplico as diagonais. Ok? Isso é chamado proporção. Proporção é quando eu tenho duas frações, entre elas uma igualdade. Aí, ó, 6 vezes x, 6x igual 8 vezes 3, 24. Todo número que está do lado da letra, ele multiplica. Você vai deixar a letra sozinha e ele passa dividindo. Então, vai ficar 24 dividido para 6. Portanto, 24 dividido para 6, o resultado é 4. Beleza. A partir do momento que você encontrou foi o valor de quem? De x. Aí, o que você vai fazer? Eu quero ver se esse triângulo são semelhantes. Para que eles sejam semelhantes, ao dividir a primeira razão, que é 3 meios, a segunda razão, que é x sobre 8, e a terceira razão, que é 5 sobre 10, todas têm que dar o mesmo resultado. Se tiver alguma delas que der resultado diferente, não são semelhantes. Aqui, reescrevendo, eu peguei 3 sobre 6 igual, o valor do x eu conheço, que é quem? 4 sobre 8, igual a 5 sobre 10. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz essa divisão. Vamos fazer aqui. Como é que eu divido? Você pega o numerador, que é 3, e vou dividir pelo denominador, que é 6. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo. Eu sei que o dividendo ele tem que ser maior do que o divisor. Nesse caso aqui ele é menor, mas existe um meio para eu fazer. O que eu faço? Quando ele é menor, eu vou aqui no quociente e coloco 0, aí eu acrescento um zero lá. Esse número virou agora 30. E eu sei que 30 divide para 6. 30 dividido para 6 dá 5. 6 vezes 5, 30. Subtraindo, deu 0. Então, eu sei que essa divisão do 3 sobre 6 vai dar o quê? 0,5. Igual, aí o outro também, eu vou pegar 4 dividido para 8. Não dá para dividir, porque o dividendo ele é menor do que o divisor. Isso não pode acontecer. Então, você coloca 0, e acrescenta outro zero lá. Virou agora 40. 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. Subtraindo, 0. Então, 4 oitavos, o resultado também deu 0,5. Igual. Próximo que nós temos, 5 dividido para 10. Não dá porque o dividendo ele é menor do que o divisor. Aí eu vou colocar 0, acrescento um 0. Virou 50. 50 dividido para 10 vai dar 5. 5 vezes 10, 50. Morreu, subtraiu. Então vejam vocês que todos os resultados são os mesmos. Se todos os resultados são o mesmo, aqui me gera uma constante K. Portanto, esses dois triângulos são semelhantes. Bom, agora existem alguns outros casos de semelhança de triângulo. Bom, o que eu vou deixar para vocês? Depois eu vou deixar um exercício para vocês fazerem igualzinho essas duas questões, esse primeiro exemplo, A e B. Depois, no final, eu vou passar uma atividade para vocês fixarem em cima disso, ok? Mas vamos lá. Gente, existe o teorema fundamental da semelhança de triângulo. O que diz esse teorema? Vejam bem. Se uma reta paralela a um lado de um triângulo intercepta os outros dois lados, em pontos distintos, dois triângulos semelhantes são formados. O que eu fiz aqui? Vejam vocês. Aqui eu tenho, gente, o primeiro triângulo aqui, ó. Desenhei o triângulo e aí ele fala, ó, que uma reta ela intercepta os dois lados.
em pontos distintos. Pessoal, jamais eu poderia colocar essa reta aqui em cima. Se eu colocar essa reta nesse pontinho, ela não vai cortar os dois lados em pontos distintos. E para esse teorema fundamental, ele fala que você tem que cortar o lado em pontos distintos. Bom, então aqui eu vou cortar. Então vejam vocês que esse ângulo aqui, ó, que agora eu vou redesenhar essa figura aqui do lado. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro triângulo, que é esse triângulozinho menor aqui, ó. Veja bem, esse triângulozinho menor. É esse que está desenhado aqui, ó. Agora vejam vocês que eu tenho o triângulo maior. O que é o triângulo maior? Não é isso aqui de baixo, não, pessoal. Isso aqui nem triângulo é, porque aqui eu tenho 4 lados. Para ser triângulo, eu preciso de quê? 3 lados. Então, o triângulo é essa figura maior aqui, ó, sem a reta que eu cortei, que é esse desenho maior que eu vou fazer aqui para vocês. Agora vocês vejam que eu tenho esse ângulo aqui, ó, ele é incomum aos dois triângulos. Ele é incomum tanto para o triângulozinho menor como para o maior. Quando eu tenho um ângulo que ele é incomum aos dois triângulos, aqui eu já tenho uma semelhança. Por quê? Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse ângulo, porque eu tenho um ângulo em comum. Esse outro ângulo aqui, ó, também é o mesmo desse ângulo. São ângulos correspondentes, eles são iguais. Nós já vimos as aulas de retas paralelas cortadas pela reta transversal. E lá eu falei das retas correspondentes. Então, veja o seguinte. Então, aqui eu tenho, ó, esse ângulo aqui, ele é o mesmo desse, certo? Agora eu vou tentar colocar de cores diferentes para vocês visualizarem. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. Ele é o mesmo desse ângulo aqui, ó. E agora eu tenho esse ângulo aqui, ó. Também ele é o mesmo desse ângulo aqui, ó. Então, não esqueça, aqui sim eu tenho uma semelhança de triângulos, ok? Então, vejam bem que a teorema fundamental da semelhança do triângulo quando intercepta-se uma reta. Bom, agora nós vamos para o caso de semelhança de triângulo. Existem 3 casos de semelhança de triângulo. O primeiro, pessoal, é muito simples, que é ângulo, ângulo. Você veja o seguinte, ó. Eu tenho aqui o triângulo, certo? Eu tenho um triângulo aqui desenhado. E aí eu vou ter um outro triângulo aqui. Gente, não fique achando que o triângulo vai ter o mesmo formato, não. Isso não vai existir. Você tem que analisar os ângulos. Então, eu tenho esse ângulo aqui, ó. Ele é o mesmo desse ângulo aqui. Eu tenho esse outro ângulo aqui, ó. Que eu vou colocar 2 aspas aqui, que é o mesmo desse ângulo aqui, ó. Gente, se um triângulo, quanto aos ângulos, se eu tenho nessa figura um ângulo, tem na outra figura o mesmo ângulo, eu tenho aqui outro ângulo, sendo que eu tenho outro ângulo na outra figura, isso aqui já é um caso de semelhança de triângulo. Porque, com certeza, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Se eu tenho esse valor aqui, que é o mesmo desse, eu tenho esse valor desse ângulo aqui, que é o mesmo desse aqui. É claro que o outro ângulo, ele tem que ser igual, isso não tem nem o que discutir. Esse lado aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, ele vai ter que ser igual a esse ângulo aqui, ó. Porque a soma dos 3 tem que dar 180 graus. Quando eu falo a soma dos 3, pessoal, é de figuras distintas. Essa figura aqui, a soma dos 3 ângulos tem que dar 180 e essa figura tem que dar 180. Então, para montar as proporcionalidades entre os lados, eles vão ser iguais. Então, quando eu montar, por que é proporcional? Eu vou pegar esse lado, sempre não esqueça. Esse ângulo, o lado dele é esse. Este ângulo, o lado dele correspondente é esse, e esse ângulo, o lado dele é esse. É assim que vocês fazem as razões, ok? O mesmo acontece, esse lado correspondente é desse, esse ângulo correspondente é esse, e esse ângulo, o lado correspondente é esse, ok? Agora vamos para o segundo caso, lado, ângulo e lado. Vejam bem, aqui eu já estou te dando um triângulo, certo? E esse triângulo eu vou dar ele com um ângulo. Então, eu tenho ao lado B, vou colocar aqui lado B, lado A e um ângulo, que é lado, ângulo, lado. Aí eu vou ter um outro triângulo aqui, ó, também, vou dar esse ângulo aqui para vocês. Aqui eu tenho o B', vou chamar de B', tá? B', e aqui eu vou chamar de A'. Então, vejam, pessoal, se eu tenho, ao formar a minha razão, então eu vejo bem, esse ângulo aqui, ó, eu vou formar o lado A, ele está para o lado A'. Isso é igual o lado B, ele está para o lado B'. Então, com certeza, quando eu tenho uma correspondência dos ângulos e 2 lados, isso aqui também é semelhança de triângulo.
No terceiro caso, nós vamos analisar lado, lado, lado. Bom, eu tenho aqui o desenho da figura que eu tenho aqui, ó, esse triângulo com o lado A, C e o lado B. Não dá para fazer com isso aqui. E eu tenho aqui esse outro triângulo, ó. Vejam bem, a figura eu estou fazendo aqui agora, pessoal, não está muito 100%, mas é visível. Eu vou colocar como A', B' e C'. Então, vamos a ver a correspondência. Então, o meu lado A, ele está correspondente para o lado A'. O lado B, ó, lado A', tá bem aqui, ó. O lado B desta figura, ele está correspondente para o lado B'. E o lado C desta figura, ele está correspondendo para o lado C'. Então, quando eu tenho as razões, isso aqui também me gera uma semelhança de triângulo. Bom, pessoal, então, semelhança de triângulo, o que nós temos que entender? Primeiro caso, teorema fundamental. E o segundo caso são a semelhança dos casos desse, que são 3. Ângulo, ângulo, lado, ângulo e lado, lado e lado. E aí, nós só aplicar agora nos exercícios.